Eu acho que no fundo, a gente espera que a vida seja uma mãe, né? Que nos abrace, nos conforte e que diga sempre mais sim do que não e que esteja sempre ali para trazer um alento, para trocar uma ideia, para dar um colo. Mas vamos falar a verdade, as coisas não são bem assim, né? Esse vídeo de hoje é para falar sobre validação e aprovação, sabe? O quanto essas coisas às vezes, quando a gente tem um pouquinho mais de maturidade, a gente entende que essas coisas podem travar muito a nossa vida, trazer um dano muito grande, às vezes com consequências muito ruins para tudo que a gente quer colocar em prática. Então eu só quero que vocês reflitam um pouquinho com esse vídeo e entendam que vocês podem dar a volta por cima, virar essa chave e entenderem melhor, se respeitarem, se ouvirem um pouquinho melhor para entender que vocês não precisam tanto dessa validação externa, não precisam tanto dessa aprovação. Eu entendo que às vezes esse processo pode ser um pouco lento para algumas pessoas, para outras é muito mais rápido. Isso passa por um processo realmente de maturidade, de autoconhecimento, de autoconfiança. Mas é preciso dar a volta por cima sobre isso, porque senão a gente passa a vida inteira sempre esperando essa confirmação que venha de alguém, venha de um colega, de um amigo, do próximo, para poder às vezes começar, para dar o pontapé inicial, para destravar alguma coisa que a gente está travado aqui, um projeto, empreender, enfim, seja lá o que for. E eu queria contar um pouquinho para vocês sobre esse meu processo e como eu dei a volta por cima em relação a isso. Eu acho que o primeiro passo para mim foi me entender melhor. Um processo de aceitação, de autoconhecimento. Em alguns momentos precisei me isolar, meditar, refletir, me afastar, conhecer novas pessoas, fazer algumas mudanças. Isso é um processo às vezes um pouco difícil, demorado, mas acho que cada um tem seu tempo. E eu amadureci o suficiente para entender esse meu processo, para entender que eu posso, eu consigo e eu vou dar o primeiro passo e eu vou continuar seguindo em frente e eu vou continuar buscando o que eu quero para mim, para atingir os meus objetivos e que eu não preciso literalmente da validação de alguém, da aprovação de alguém. E eu espero muito que vocês também consigam passar por esse processo. Eu me autodesafiei. Talvez você possa fazer isso também. Se autodesafie, busque se ouvir um pouco mais, acredite um pouco mais em você. Por mais que isso seja demorado, se autoavalie, se escute, se respeite, respeite o seu processo, mas acima de tudo, busque esse autoconhecimento, busque essa autoaceitação. Vai chegar um momento que você vai ter uma autoconfiança tão grande que você simplesmente vai fazer. Você vai fazer, você vai tomar atitude e você vai perceber que nem precisou perguntar nada para ninguém, que nem precisou de validação de ninguém, que nem precisou da aprovação de ninguém, e isso é extremamente libertador. Isso me trouxe uma satisfação muito grande. E também me trouxe uma maturidade de entender que tanto as coisas boas e ruins consequentes da minha escolha vão passar por mim, entendeu? É preciso também entender isso nesse processo. Mas eu quero muito que vocês compartilhem comigo. Escreve aqui embaixo o que às vezes te trava tanto, por que você precisa tanto dessa validação, e qual o passo que você está dando a cada dia, no seu dia a dia, para que você não precise tanto dessa aprovação externa para desenvolver as coisas que você quer. Há um tempo atrás eu passei por algo interessante, um amigo meu veio me contar sobre algo que ele fez e tal, e eu escutei numa boa, como sempre faço, e de uma certa forma eu acabei criticando um pouquinho o que ele fez. Ele me perguntou, me pediu uma opinião, eu particularmente só dou opinião quando alguém pede, não gosto de ser muito invasivo e tal,
Bom, e aí eu falei algo que ele não gostou muito. Enfim, só falei para ele tomar um pouco de cuidado, para não se machucar e tal. Bom, e aí ele ficou super chateado, achou que minha opinião foi um pouco ruim, não esperava ouvir aquilo. Bom, e aí sobre isso. Talvez a resposta estava dentro dele o tempo todo. Como eu sei que muitas respostas estavam dentro de mim o tempo todo. E eu só precisava me ouvir, ao invés de talvez pedir a opinião de alguém, de procurar essa validação de alguém, de procurar às vezes uma resposta positiva de alguém, talvez essa resposta estava dentro de mim o tempo todo. E aí eu fiquei imaginando, caramba, quanto tempo eu perdi com isso, né? Quantas coisas eu deixei de fazer, quantas coisas eu travei. Assim como eu não fui tão positivo na resposta que esse meu amigo queria, muitas pessoas também não foram para mim, sabe? E a gente vai passar por essas coisas o tempo todo, esses desafios que a vida impõe o tempo todo, entendeu? E acho que o mais importante de tudo é você entender que esse autoconhecimento vai te trazer uma liberdade muito grande. Uma liberdade de cair, levantar, mas de fazer, sabe? Não simplesmente deixar as coisas no campo dos sonhos, sabe? Eu acho que o mais importante dessa liberdade é você dar a cara a tapa, ir lá e dar o primeiro passo e dar continuidade e se determinar naquela coisa que você queira, entendeu? Eu acho isso muito importante, é um processo às vezes demorado, mas é uma construção do seu eu, é uma construção do seu desenvolvimento pessoal e todo mundo vai ter que passar por isso. Então eu só contei um pouquinho dessa história para vocês refletirem e se vocês estiverem passando por algo parecido, pô, escreve para mim. O meu canal é sobre isso, é sobre essa conversa, como se fosse olho no olho, a gente está aqui trocando. Eu quero aprender muito com vocês, vocês aprendam um pouquinho com as minhas experiências e é sobre isso. Um ótimo dia pra gente.